tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula de matemática comigo, professor Rodolfo. E nós vamos conversar sobre decomposição. Você já ouviu falar sobre isso? É um nome estranho, né? É difícil, mas fica tranquilo. A partir da nossa conversa de hoje, quando nós acabarmos a nossa aula, você vai saber tudo sobre decomposição por escrito. Vamos lá? Já estava aqui encerrando a pesquisa sobre o que era decomposição para compartilhar com você agora. Decomposição. Vamos lá. Vamos pensar assim primeiro num cacho de uva. Quando a gente olha aquele cacho de uva bonito, cheio daquelas uvas saborosas, nós chamamos de cacho, não é isso? Mas o cacho inteiro, ele é constituído por cada uva que tem nele. Então eu decomponho o cacho tirando uma uvinha, outra uvinha, não é mesmo? Igual aqui, olha para esse pote. Ele é composto por lápis de cor, mas se eu for tirar cada lápis, eu estou decompondo. Eu estou tirando todas as partes que compõem esse pote. É o que nós vamos pensar hoje, só que relacionado aos números. É como se a gente procurasse saber qual número tem dentro de um outro número e como nós fazemos para chegar no número total. Por exemplo, como eu faço para chegar no número 528? Você tem ideia de como é? De que forma, que números tem dentro do 528 para formar esse grande número? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deu para entender um pouco melhor o que é decomposição? Quando nós formos para o quadro para fazermos os nossos cálculos e matar um pouco a saudade do quadro da escola, você vai entender melhor. Vamos comigo para essa próxima etapa? Te espero ali. Vamos começar então a olhar aqui para o quadro e fazer os cálculos da decomposição. Vamos falar do próprio número 528 que falamos ainda há pouco? 528. Parece um número grande, não é mesmo? Mas dentro desse número tem algumas informações importantes que precisamos nos atentar para saber como chegamos ao 528. Então nós vamos ver agora o que tem dentro desse grande número 528. Você lembra das unidades, das dezenas, das centenas? Lá do quadro valor de lugar? Unidade, dezena, centena. Nesse primeiro momento, nós vamos nos atentar apenas para as unidades. Então, nós vamos fazer a decomposição desse número, ou seja, nós vamos ver como esse número foi construído a partir das unidades. Vamos lá. Nós temos aqui o algarismo 5, que ele representa dentro desse número o 500, não é mesmo? E 500, olha, nós temos aqui 500 unidades, somado do 2. O que é o 2 nesse grande número? Esse algarismo, 2 aqui, está no lugar das dezenas. Então, 20 unidades. E depois nós temos o 8. O 8 está na posição certa. Ele está na posição mesmo das unidades. Então, aqui nós temos mais 8. Podemos olhar um número 528 e enxergar que dentro dele nós temos 500 mais 20 mais 8 unidades. Somando tudo isso, nós temos 528. 528. E agora o que nós vamos fazer? Aqui você viu eu falando que essa soma dava 528. Pronto, mas vamos tirar a prova real se é isso mesmo? Olha, temos aqui 500 mais 20 mais 8. Uma continha de adição que nós já estamos acostumados a fazer só para que a gente confirme essa decomposição, para não ter erro depois. Olha, 0 mais 8, 8. 0 mais 2, 2. 5 mais nada, 5. Qual número nós temos aqui novamente? 528. Então, decompondo esse número, ou seja, tirando de dentro desse número
os números que estão ali dentro. Pelas unidades, nós vemos que nós temos 500 unidades, mais 20 unidades, mais 8 unidades, resultando no número 528. Até aqui, deu para entender? Ficou mais tranquilo? Deu para perceber que decomposição não é um bicho de 7 cabeças, nem um monstro pavoroso assim para te assustar? Fica tranquilo, nós temos outros métodos de decomposição e vamos aprender aqui hoje. Vamos para o próximo? Vamos continuar com 528 para o nosso próximo método de decomposição por escrito. Por que eu estou enfatizando por escrito? Porque também tem aquela decomposição por fatores primos que a gente vai ver daqui a pouco, num outro momento, numa outra aula. E ela não é menos importante do que essa, apenas são diferentes. Vamos lá então para a nossa próxima decomposição por escrito? Só relembrando a você, decomposição, a gente vai ver como um número é constituído, como um número é construído, como um número é formado. Eu acho que o formado ficou um pouco melhor, é uma palavra que a gente já está mais acostumado a ouvir, a falar, não é mesmo? E aqui, como é uma conversa entre amigos nós podemos falar de uma forma bem transparente, bem entendível, para que todo mundo saia daqui feliz, não é verdade? Vamos lá para o 528 novamente? Lembra que eu falei para você sobre centena, dezena e unidade? Agora nós vamos focar neles. 5. Nós vimos anteriormente que o 5, o algarismo 5 dentro deste número, ele representa o 500, né? Então, o número 5 aqui, 500. 500 são 5 centenas. Cinco centenas. Ó. 500. Eu só coloquei aqui no parênteses só para a gente poder lembrar o que são as 5 centenas aqui no número 528. Mas na hora da decomposição, não é necessário botar aqui no parênteses. Nesse momento, é só para que a gente visualize. Daqui a pouco eu retiro para que a gente veja ainda melhor como fica a decomposição de acordo com as centenas, dezenas e as unidades. Mais o 2. O número 2 aqui representa o 20. 20 são 2 dezenas. Então, mais 2 dezenas. Ó, o nosso lembrete aqui entre parênteses, tá bom? Só para a gente lembrar. E nós temos 8 unidades. Nós temos aqui 5 centenas, mais 2 dezenas, mais 8 unidades, formando o número 528. Nesse momento, nós vamos para mais um passo na decomposição. Dessa vez, nós vamos usar a multiplicação. Olha que coisa interessante, você sabia que dentro do número 528, nós também podemos usar a multiplicação para encontrar esse valor na decomposição? Vamos ver como é que fica? Vamos voltar de novo para o 5. O 5 aqui é 500. 500 é igual a 5 vezes 100. Ou seja, 100 é uma centena. Quando eu multiplico por 5, eu encontro o 500. Olha o 2. O 2 aqui representa o 20, que é igual a 2 vezes 10. Não é isso? Então, aqui eu tenho uma dezena e o 20 é 2 vezes uma dezena. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Olha o 8. O 8 são 8 unidades vezes uma unidade. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. Nesse caso aqui, olha como nós podemos escrever esse número por decomposição. 5 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 8 vezes 1. E se nós multiplicarmos
e somarmos cada resultado de multiplicação, vamos achar qual número? 528. Então, olha quantas formas nós temos de decompor por escrito um único número. Hoje, eu usei 528, mas você pode usar o 450, 790, 895, o 1000, milhão, quem sabe, né? Então, usando todas essas três técnicas ou métodos de decompor os números por escrito. Ficou claro para você? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu tenho uma dica super especial para que você coloque em prática tudo que a gente aprendeu hoje. Vamos lá para ouvir essa dica? Vamos à nossa dica de hoje? Você já conhece o nosso material de complementação escolar. Então, lá no mês de março, o mês 3, na semana do dia 30/3, nós já temos alguns exercícios sobre decomposição. E essa foi mais uma aula. Que bom estar com você, pessoal do 5º ano. Eu tenho certeza que nós aproveitaremos muitas outras aulas. E agora, você fica aí com a oportunidade de resolver aqueles exercícios de material de complementação escolar e aprimorar o seu conhecimento. E conhecimento nunca é demais. E em falar nisso, eu já vou me preparar para a nossa próxima aula. Tem que pesquisar algumas coisas para que a nossa próxima aula seja tão boa e divertida quanto essa. Até lá!